Ele me humilhou na frente de todos, mas eu tinha um segredo que ninguém jamais esperava. Existem momentos na vida em que você percebe, com uma clareza quase dolorosa, que se tornou invisível. Não é uma invisibilidade literal, claro. As pessoas ainda esbarram em você no corredor, ainda pedem que você imprima documentos, ainda deixam xícaras sujas na sua mesa como se você fosse uma extensão da copa. Mas seus olhos... os olhos deles passam por você como se atravessassem um vidro embaçado. Você está ali, mas não importa. Meu nome é Silvia, tenho 29 anos e trabalho como auxiliar administrativa na TechSul, uma empresa de tecnologia aqui em Ribeirão Preto. Não é um trabalho ruim, o salário paga as contas, o escritório tem ar-condicionado e, se eu ficar quieta o suficiente, os dias passam sem grandes turbulências. Aprendi a ser assim, quieta, discreta, quase transparente. É mais seguro dessa forma, mas hoje algo mudou. A confraternização da empresa acontecia no Boteco do Zé, um bar no centro da cidade que o pessoal do escritório adora frequentar. Mesas de madeira rústica, luzes amareladas, aquele cheiro de cerveja gelada misturado com porções de batata frita. Música sertaneja tocando no fundo, gargalhadas ecoando pelas paredes. Eu estava sentada no canto, sempre no canto, mexendo distraidamente no meu copo de refrigerante, quando ouvi meu nome. Ei, Silvia! A voz de Douglas cortou o burburinho como uma lâmina. Vem aqui, vem! O pessoal tá fazendo umas brincadeiras. Você precisa participar. Douglas, gerente de operações, 35 anos, camisa social sempre bem passada, cabelo com gel demais, sorriso de quem nunca foi contrariado na vida. Ele tinha uma habilidade impressionante de transformar qualquer ambiente em seu palco pessoal. E eu era frequentemente a piada. Levantei devagar, sentindo os olhos de todos se virarem para mim. Caminhei até a mesa principal, onde Douglas estava rodeado pelos colegas. Marcelo, do financeiro, Carla, da recepção, Luciane, a supervisora de RH, com quem ele sempre trocava olhares cúmplices, e mais uns 5 ou 6, todos já meio embriagados, sorrisos largos, aquela energia de quem se diverte às custas de alguém. Pessoal, vocês sabem qual é o problema da Silvia? Douglas começou, colocando o braço ao redor dos meus ombros com uma familiaridade que me fez travar. É que ela é, como eu posso dizer, genérica demais. Tipo aquelas marcas de supermercado, sabe? Funciona, mas ninguém realmente escolhe. Risadas, altas, genuínas. Meu estômago se contraiu, mas mantive o rosto neutro. Douglas, para. Luciane fingiu repreendê-lo, mas ria junto. Você é terrível. Não, espera. Ele levantou a mão como um apresentador de TV. Sabe o que falta em você, Silvia? Tudo. Até vontade de existir com dignidade. A mesa inteira explodiu em gargalhadas. Marcelo bateu na mesa. Carla segurou a barriga. Até o garçom que passava por perto soltou um riso abafado. E eu sorri. Não foi um sorriso verdadeiro, daqueles que aquecem o peito. Foi vazio, oco. O tipo de sorriso que você dá quando não quer mostrar que algo dentro de você acabou de se quebrar. Ou pior, acabou de despertar. A Silvia é gente boa. Ela aguenta a zoeira. Douglas me soltou e voltou para seu trono improvisado, erguendo a cerveja como quem brinda a própria genialidade. Voltei para minha cadeira no canto. Peguei meu copo, bebi um gole. E enquanto o barulho continuava ao meu redor, algo dentro de mim começou a queimar. Não era a primeira vez que ele me humilhava, nem a segunda, nem a 10ª, mas havia algo diferente naquela noite. Talvez fosse a forma como todos riram. Talvez fosse a certeza de que, para eles, eu não passava de um alívio cômico. Ou talvez fosse o fato de que, por um instante, me vi pelos olhos deles, pequena, apagada, insignificante. Mas o que Douglas não sabia, o que nenhum deles sabia, era que eu já fui outra pessoa, antes de Ribeirão Preto, antes da TechSul, antes de me tornar essa versão silenciosa de mim mesma. Eu era alguém que não se escondia, alguém que sabia encontrar informações, desmontar narrativas, ver além das máscaras. Eu deixei aquela vida para trás por um motivo, porque ela me consumia, porque me transformava em algo que eu não queria ser.
Mas talvez seja a hora de lembrar quem eu era. Olhei para Douglas, ainda rindo alto, cercado por seus súditos. Ele não fazia ideia do que havia acabado de acordar, e dessa vez eu não sorri. Na manhã seguinte, acordei com o gosto amargo daquela noite ainda na boca. Não era ressaca. Eu mal havia bebido. Era algo pior. Era a sensação de ter sido dissecada em público, exposta como um experimento fracassado, enquanto todos apontavam e riam. Deitada na minha cama, olhando para o teto branco do meu apartamento pequeno na Vila Tibério, respirei fundo 3 vezes. Uma técnica antiga que aprendi quando a ansiedade apertava demais. Levantei, preparei um café forte e sentei à mesa da cozinha. Meu notebook estava ali, fechado, coberto por uma fina camada de poeira. Fazia meses que eu não o abria para nada além de pagar contas ou assistir alguma série boba. Mas hoje ele tinha outro propósito. Abri a tampa devagar, como quem destampa uma caixa que deveria ter ficado lacrada para sempre. A tela acendeu, iluminando meu rosto na penumbra da manhã. Meus dedos hesitaram sobre o teclado por um momento. Será que eu realmente queria voltar para aquele mundo? Para aquela versão de mim? A imagem de Douglas rindo, a mesa inteira me ridicularizando, o sorriso condescendente de Luciane, tudo voltou de uma vez, e a hesitação desapareceu. Comecei pelo básico. Abri o LinkedIn de Douglas, perfil impecável, como esperado, foto profissional, terno azul marinho, sorriso confiante, gerente de operações na TechSul, liderança estratégica, gestão de equipes. As recomendações eram infladas, cheias de elogios genéricos escritos por pessoas que provavelmente ele pressionou para fazer. Anotei os nomes. Depois fui para o Facebook dele. Privado, mas não o suficiente. Consegui ver algumas fotos públicas. Eventos da empresa, viagens, selfies em academias. Tudo performático. Tudo construído para impressionar. Em seguida, Luciane, supervisora de RH, 32 anos, formada em psicologia pela USP de Ribeirão Preto, pós-graduação em gestão de pessoas. No papel, impecável. Nas redes sociais, cuidadosa, mas não cuidadosa o bastante. Havia posts antigos, de 2 anos atrás, onde ela e Douglas apareciam juntos em confraternizações, sempre próximos demais para serem apenas colegas. Um comentário aqui, uma curtida ali, pequenos sinais que, isolados, não significavam nada. Mas juntos contavam uma história. Passei as próximas horas mergulhada naquilo, procurando, anotando, cruzando informações. Era como voltar a andar de bicicleta. O corpo lembra, mesmo depois de anos parado. No Rio de Janeiro, eu trabalhava como analista de inteligência corporativa na Petros Consulting, uma multinacional que prestava serviços de auditoria e compliance. Meu trabalho era encontrar inconsistências, rastrear fraudes, investigar funcionários sob suspeita. Eu era boa, muito boa, mas aquilo me drenou. Vivia obcecada, desconfiada de tudo e todos. Quando finalmente pedi demissão e me mudei para Ribeirão Preto, jurei que deixaria aquela parte de mim para trás. Mas ela nunca foi embora de verdade. Apenas adormeceu. Na segunda-feira, voltei ao escritório. Mesma roupa discreta, mesma postura apagada, mesmo sorriso educado. Douglas passou por mim no corredor sem olhar. Luciane me cumprimentou com aquela simpatia falsa de sempre. Marcelo fez uma piada sobre meu cabelo. Eu apenas acenei e continuei andando. Mas agora, eu via tudo com outros olhos. Reparei na forma como Douglas e Luciane trocavam olhares rápidos durante a reunião matinal. Notei como ele saía sempre 15 minutos antes do horário de almoço e voltava exatamente quando ela voltava. Observei os e-mails que ele enviava, sempre urgentes, sempre exigindo respostas imediatas, sempre com cópias para os diretores. Performático, até no Outlook. À tarde, quando todos saíram para o almoço, fiquei sozinha no escritório. Apenas eu e o zumbido do ar-condicionado. Caminhei até a mesa de Douglas. Ele nunca trancava o computador, arrogante demais para imaginar que alguém ousaria. A tela ainda estava acesa, e-mail aberto. Tirei meu celular do bolso e comecei a fotografar. Nada muito óbvio, apenas o suficiente para começar a montar o quebra-cabeça. Um e-mail chamou minha atenção. Assunto: ajuste nos relatórios trimestrais. Destinatário: Luciane. Conteúdo: fiz as alterações que conversamos. Os números agora batem.
Ninguém vai questionar. Anexo. Planilha Excel. Meu coração acelerou. Transferi o anexo para meu pendrive em menos de 10 segundos. Apaguei o histórico. Voltei para minha mesa. Quando Douglas voltou do almoço, passei por ele no corredor e sorri. Um sorriso educado, gentil. Ele nem olhou. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, abri a planilha. Levou meia hora para entender o esquema, mas quando entendi, tudo fez sentido. Douglas estava inflando números de produtividade, escondendo gastos operacionais e redirecionando pequenas quantias para uma conta externa. Não era um valor absurdo, justamente por isso passava despercebido. Mas ao longo de meses, somava. E Luciane, com acesso privilegiado aos dados de RH e financeiros, era a cúmplice perfeita. Encostei na cadeira e soltei o ar que nem percebi que estava segurando. Não era apenas humilhação. Era crime. E eu tinha a prova. Desliguei o notebook, mas não consegui dormir. Fiquei ali, na escuridão do quarto, ouvindo o som dos carros passando na rua. Uma parte de mim sentia medo. Medo de voltar a ser aquela pessoa obsessiva, calculista, fria. Mas outra parte sentia algo que não sentia há muito tempo. Poder. As semanas seguintes se transformaram em uma dança meticulosa. De dia, eu era a Silvia de sempre, quieta, eficiente, invisível. Respondia e-mails, organizava arquivos, sorria educadamente quando alguém jogava mais trabalho na minha mesa. Mas à noite, no silêncio do meu apartamento, eu me transformava em outra pessoa. Ou melhor, eu voltava a ser quem sempre fui. Descobri que Douglas tinha um padrão. Toda terça e quinta-feira, ele saía para reuniões externas, que nunca constavam na agenda oficial. Comecei a segui-lo, não fisicamente. Isso seria amador demais. Usei as ferramentas certas. Geolocalização de postagens nas redes sociais, checagem de cartão corporativo, tinha acesso ao sistema financeiro. Afinal, ninguém nunca se importou com o que a auxiliar administrativa podia ou não ver. Cruzamento de horários. Ele ia sempre ao mesmo lugar, um restaurante discreto na Avenida 9 de Julho. E Luciane estava sempre lá, na mesma mesa do canto, pedindo o mesmo vinho branco. Era quase poético. 2 trapaceiros se encontrando em plena luz do dia, confiantes de que eram inteligentes demais para serem pegos. Na quarta-feira, durante o intervalo do almoço, fui até a sala de arquivo morto no subsolo do escritório. Ninguém descia lá. Era um depósito de caixas empoeiradas com documentos antigos que a empresa insistia em manter por questões legais. Abri a caixa marcada, Financeiro 2023, e comecei a vasculhar. Levou tempo, mas encontrei. Relatórios trimestrais anteriores à gestão de Douglas. Os números eram diferentes, muito diferentes. Produtividade estável, sem os picos miraculosos que ele apresentava agora. Custos operacionais mais altos, mas realistas. Fotografei tudo, página por página. Meu telefone ficou cheio, mas eu não podia parar. Cada documento era mais uma peça do quebra-cabeça. Cada inconsistência, mais uma lasca na armadura perfeita que Douglas construiu ao seu redor. Quando voltei para minha mesa, Carla da recepção me olhou estranhada. Você tá bem, Silvia? Tá meio suja. Olhei para minhas mãos. Estavam cobertas de poeira. Limpei na calça e sorri. Fui procurar uns arquivos antigos. Você sabe como é. Ela deu de ombros e voltou para o celular. Invisibilidade tem suas vantagens. À noite, organizei tudo em pastas digitais. Criei um sistema. Provas documentais, evidências bancárias, registros de comunicação. Cada item tinha data, hora, fonte. Aprendi isso no Rio. Uma acusação sem estrutura não é nada. É apenas fofoca. Mas uma acusação bem documentada, essa é uma bomba. Também comecei a prestar atenção nas reuniões. Douglas adorava falar, adorava se exibir. E quanto mais ele falava, mais ele se entregava. Numa manhã, durante o briefing semanal, ele mencionou casualmente que os números do trimestre estavam excepcionais, muito acima da média do setor. Anotei mentalmente. Depois, pesquisei os dados reais do setor. A média estava em queda. Se os números da TechSul estavam tão acima assim, ou éramos gênios, ou alguém estava mentindo. Luciane também escorregava. Numa conversa no corredor com a Carla, comentou que o bônus desse ano ia ser generoso, principalmente para a diretoria. Mas eu tinha acesso às planilhas de RH. Os bônus estavam cortados.
Então, de onde viria esse dinheiro generoso? A resposta estava nas contas fantasmas que eu já havia identificado. Eles eram bons, mas não eram perfeitos. O que me surpreendeu, porém, não foi descobrir a fraude, foi descobrir o quanto eu estava gostando disso. Havia uma adrenalina, um formigamento nas pontas dos dedos toda vez que encontrava algo novo. Era como montar um mosaico. Cada pecinha revelava parte de uma imagem maior, mais suja, mais real, e eu estava no controle. Pela primeira vez em anos, eu não era a vítima, eu não era a piada, eu era a caçadora. Mas com essa sensação veio também a dúvida. Eu estava fazendo isso por justiça? Ou por vingança? Será que eu tinha o direito de desmontar a vida de alguém, mesmo que essa pessoa merecesse? À noite, deitada na cama, essas perguntas me assombravam. Eu via o rosto de Douglas rindo, via a sala inteira me humilhando, via anos de desprezo acumulado, e a dúvida desaparecia. Ele não estava apenas roubando a empresa, ele estava roubando dignidade, a minha, a de tantos outros que ele pisoteou para subir, pessoas que saíram da TechSul quebradas, questionando o próprio valor. Eu conhecia pelo menos 3. Uma delas teve que fazer acompanhamento psicológico depois de 6 meses sob a gestão dele. Então sim, eu tinha o direito, não por vingança, mas por justiça. Na sexta-feira, Douglas passou por mim no corredor carregando uma caixa de donuts. E trouxe para a equipe. Você pode distribuir, Sylvia? Ele jogou a caixa na minha mesa e saiu assobiando. Peguei a caixa, distribuí os donuts. Sorri para cada colega. E quando voltei para minha cadeira, abri meu notebook e adicionei mais uma anotação ao arquivo. Padrão de comportamento. Delegação desnecessária com tom condescendente. Reforço de hierarquia informal. Tudo seria usado. Cada detalhe, cada migalha. O jogo estava apenas começando. E dessa vez, eu sabia todas as regras. 2 meses. Foi o tempo que levei para reunir tudo. 2 meses de noites mal dormidas, de café frio pela madrugada, de olhos ardendo na frente da tela do computador. 2 meses vivendo uma dupla vida, a Sylvia apagada durante o dia e a Sylvia implacável durante a noite. Mas agora, tinha tudo. Absolutamente tudo. Transferências bancárias para uma conta em nome de uma empresa fantasma, JS Consultoria Lítida, registrada com um endereço falso em Campinas. Prints de conversas entre Douglas e Luciane no WhatsApp corporativo, que eles achavam que era seguro, discutindo ajustes nos relatórios e redistribuição de valores. E-mails deletados que recuperei do servidor. Amador da parte deles. Achar que deletar apaga para sempre. Planilhas adulteradas comparadas lado a lado com os documentos originais. Até gravações de áudio de reuniões onde Douglas mentia descaradamente sobre números, com Luciane ao lado confirmando cada mentira. O dossiê tinha 47 páginas, organizadas cronologicamente, com índice, com referências cruzadas. Um trabalho de investigação que qualquer promotor aplaudiria de pé. Mas havia um problema que me mantinha acordada mesmo depois de terminar tudo. Eu precisava escolher o momento certo, e o momento certo estava chegando. A reunião trimestral da diretoria. Acontecia sempre na última sexta-feira do trimestre, com todos os sócios, diretores e gerentes presentes. Era quando os números eram apresentados, quando os sucessos eram celebrados, quando Douglas costumava brilhar. Seria também quando ele cairia. Marquei a reunião na minha agenda com um símbolo, uma estrela vermelha. Faltavam 5 dias. Naquela semana, Douglas estava especialmente insuportável. Ele sabia que os números que apresentaria eram excepcionais. Claro que sabia. Ele mesmo os tinha inventado. Andava pelo escritório como um pavão, peito estufado, sorriso prepotente. Na quarta-feira, durante o almoço no refeitório, ele se sentou na mesa ao lado da minha, coisa que nunca fazia, só para comentar alto o suficiente para eu ouvir. Sabe, Luciane, acho que esse trimestre vai garantir minha promoção. Os diretores estão impressionados. Não é qualquer um que consegue resultados assim. Luciane sorriu. Aquele sorriso cúmplice. Você merece, Douglas. Sempre trabalhou duro. Trabalhou duro. Eu quase engasguei com a água, mas não disse nada. Apenas baixei a cabeça e continuei comendo meu prato de comida requentada. Eles riram baixinho, provavelmente achando que eu era patética demais para sequer perceber a ironia. Se eles soubessem, na quinta-feira à noite, ensaiei. Sim, ensaiei.
Coloquei o dossiê no projetor do meu apartamento, comprei um usado só para isso, e praticamente memorizei cada slide, cada transição, cada palavra que diria. Precisava ser impecável, sem nervosismo, sem gaguejar, sem dar espaço para Douglas ou Luciane desviarem a atenção ou plantarem dúvidas. Pratiquei minha voz, tom, calmo, firme. Não podia parecer vingativa. Isso desacreditaria tudo. Precisava parecer preocupada. Alguém que descobriu algo grave e sentiu que era seu dever reportar. Alguém ética, justa. Quando terminei, eram 3 da manhã. Olhei para o reflexo na janela escura do apartamento. Eu estava diferente. Não fisicamente. Mesma roupa simples, mesmo cabelo preso, mesma aparência discreta. Mas havia algo nos meus olhos. Algo que não via há anos. Determinação, fogo. Eu não era mais a Sylvia invisível. Eu era a Sylvia que eles subestimaram. E essa seria a maior falha deles. Na sexta-feira, cheguei ao escritório 1 hora mais cedo. O prédio ainda estava vazio. Só a equipe de limpeza terminando o turno. Subi até a sala de reuniões do 5º andar. Aquela com a vista para a cidade, reservada apenas para ocasiões importantes. Conectei meu pendrive no computador da sala. Carreguei a apresentação e testei. Tudo funcionando. Depois apaguei o histórico e saí. Voltei para minha mesa e fingi trabalhar. Respondi e-mails. Organizei papéis. Tomei café. Cumprimentei os colegas que chegavam. Tudo normal. Tudo como sempre. Às 9 da manhã, os diretores começaram a chegar. Doutor Renato, o dono da TechSoul, Ana, Fernanda, diretora financeira, Márcio, diretor de TI, todos de terno, todos sérios, todos carregando tablets e notebooks. Douglas chegou logo depois, radiante, cumprimentando todo mundo com apertos de mão firmes e sorrisos largos. Luciane estava logo atrás, discreta, mas confiante. Às 9h30, recebi o e-mail padrão. Reunião trimestral. Sala de conferências 5º andar. Início. 10 horas. Respirei fundo. Peguei meu pendrive. Coloquei na bolsa ao lado do dossiê impresso. 47 páginas encadernadas. Capa transparente. Tudo profissional. Levantei da cadeira. Carla passou por mim. Você vai na reunião, Sylvia? Vou, respondi, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Tenho algo importante para apresentar. Ela franziu a testa, confusa, mas não perguntou mais nada. Subi as escadas devagar. Cada degrau era uma contagem regressiva. Quando cheguei ao 5º andar, o corredor estava silencioso. A porta da sala de conferências estava entreaberta. Ouvi a voz de Douglas lá dentro, já começando a falar, já começando o seu showzinho. Empurrei a porta e entrei. Todos os olhos se viraram para mim. Douglas parou no meio da frase. Sylvia, o que você está fazendo aqui? Fechei a porta atrás de mim. Olhei diretamente para ele. E pela primeira vez em meses, não sorri. Vim apresentar os números reais. O silêncio que tomou conta da sala foi ensurdecedor. Douglas me encarava como se tivesse visto um fantasma. Luciane empalideceu, as mãos apertando a caneta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Dr. Renato, sentado à cabeceira da mesa, franziu a testa e ajustou os óculos. Sylvia, ele disse, a voz grave e pausada. Essa reunião é para gerentes e diretoria. Você tem algo urgente? Tenho, sim. Minha voz saiu firme, sem tremor. Caminhei até o projetor. Conectei meu pendrive e olhei para Douglas. Peço licença, mas preciso de 5 minutos do tempo de vocês. É sobre os relatórios trimestrais que o Douglas estava prestes a apresentar. Douglas soltou uma risada forçada. Que história é essa, Sylvia? Você tá querendo chamar atenção? Porque não é o momento. Sente-se, Douglas. A voz de doutor. Renato cortou o ar como uma lâmina. Ele olhou para mim. Você tem 5 minutos. Use-os bem. Respirei fundo. Apertei o controle remoto. A primeira imagem surgiu no telão. Uma tabela comparativa. Senhores, essas são as planilhas de produtividade apresentadas pelo gerente Douglas nos últimos 3 trimestres. Apontei para os números na tela. Notem o crescimento exponencial. Impressionante, não? Alguns diretores assentiram. Douglas cruzou os braços, tentando manter a compostura, mas eu vi o suor começando a se formar na testa dele. Agora, continuei, trocando de slide. Essas são as planilhas originais, arquivadas no sistema financeiro antes das alterações. Notem as diferenças.
A sala ficou tensa. Doradraça. Fernanda inclinou-se para a frente, os olhos percorrendo os números lado a lado. Os valores eram gritantemente diferentes. Isso não faz sentido, murmurou Márcio, o diretor de TI. Faz. Sim, respondi. Faz quando você entende que os relatórios foram adulterados. E eu posso provar. Avancei para o próximo slide. Prints de e-mails entre Douglas e Luciane. Data, hora, conteúdo. Fiz as alterações que conversamos. Os números agora batem. Ninguém vai questionar. A frase estava destacada em vermelho. Luciane se levantou bruscamente. Isso é uma invasão de privacidade. Você não tem direito. Sentem-se. Os dois. Dr. Renato não levantou a voz, mas o comando foi absoluto. Luciane obedeceu, tremendo. Douglas permaneceu imóvel, o rosto vermelho. Continuei. Mostrei as transferências bancárias. A empresa fantasma. Os valores desviados, pequenos o suficiente para não soarem alarmes, mas que ao longo de 8 meses somavam quase R$200 mil. Mostrei os registros de reuniões externas que nunca aconteceram. As assinaturas forjadas em documentos de aprovação. Cada slide era uma martelada. Cada prova, um prego no caixão. Quando cheguei ao último slide, uma síntese cronológica de tudo. A sala estava em silêncio absoluto. Não um silêncio desconfortável. Um silêncio de choque, de horror, de traição descoberta. Eu tenho aqui, disse, erguendo o dossiê encadernado. 47 páginas de documentação. Tudo verificável. Tudo com fonte, data e evidência. Estou à disposição para responder qualquer pergunta. Dr. Renato estendeu a mão. Entreguei o dossiê. Ele folheou devagar, página por página. Fernanda lia por cima do ombro dele, a expressão cada vez mais sombria. Douglas finalmente encontrou a voz. Isso é uma armação. Ela tem algo contra mim. Isso é perseguição. Olhei para ele, diretamente nos olhos, e pela primeira vez falei o que sentia. Você me humilhou, me ridicularizou, me tratou como lixo durante meses. Mas sabe o que mais me marcou, Douglas? Não foi a maldade, foi a certeza que você tinha de que sairia impune, de que ninguém nunca te desafiaria. Minha voz estava calma, mas carregada. Você subestimou a pessoa errada. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Dr. Renato fechou o dossiê e olhou para Douglas, depois para Luciane. Saiam, os dois. Agora, segurança vai escoltá-los até a saída. Seus pertences serão enviados. Nossos advogados entrarão em contato. Dr. Renato, por favor, eu posso explicar. Douglas tentou se levantar, mas Márcio já estava ao telefone chamando segurança. Não há nada a se explicar. A voz de Dr. Renato era gelo puro. Saiam. 2 seguranças entraram. Douglas e Luciane foram escoltados para fora. Ela chorava. Ele xingava baixinho, mas nenhum dos dois resistiu. Quando a porta se fechou, Dr. Renato olhou para mim. Quanto tempo você levou para montar isso? 2 meses. Ele assentiu devagar. Por que não trouxe isso antes? Porque precisava ter certeza. Precisava que fosse incontestável. Ele ficou em silêncio por um momento, os olhos avaliando cada detalhe do meu rosto. Então disse: Você tem formação em auditoria? Inteligência corporativa? Trabalhei no Rio antes de vir para cá. E está desperdiçada como auxiliar administrativa. Ele trocou olhares com Doratrigino, Fernanda. E quero você na supervisão de auditoria interna. Pode montar sua própria equipe. Salário compatível. Você aceita? Por um instante, não consegui falar. Apenas acenei. Ótimo. Comece na segunda-feira. 3 dias depois, passei pelo corredor da TechSul e notei os olhares. Não eram mais de desdém. Eram de respeito. Alguns até de medo. Carla me cumprimentou com um sorriso nervoso. Marcelo desviou o olhar. Mas eu não fiz aquilo por status, nem por reconhecimento. Fiz porque ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de destruir outro ser humano por diversão. Sentei na minha nova sala, olhei pela janela para a cidade de Ribeirão Preto se estendendo sob o sol da tarde e finalmente sorri. Um sorriso verdadeiro. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.